Olá e bem-vindos a mais um Papo Cinema. Hoje a gente vai discutir um especial de filmes bem legais para você sobre Halloween. Halloween é a época onde as pessoas se conectam mais com esse lado mais obscuro, esse lado mais assustador. Por isso, a maioria dos filmes que a gente selecionou hoje pra vocês são filmes de terror. A gente separou 5 filmes e mais alguns extras por gênero. O primeiro gênero que a gente vai falar é o slasher. O que é slasher? Slasher é aquele terror bem clássico, bem básico, onde a gente tem uma pessoa que sai matando por aí várias outras pessoas. Acho que quando fala terror é a primeira coisa que vem à mente das pessoas, né? Matança geral. Esse estilo de filme se popularizou muito nos anos 80 e a maioria das vítimas são adolescentes, que tinha essa questão da valorização da juventude e tal. O primeiro filme que a gente trouxe pra vocês, nesse gênero, é Halloween, de 78. Basicamente a história, se fosse resumir, seria isso. Uma pessoa, um cara, sai matando outras pessoas. Mas é bem interessante porque é meio que um dos clássicos do gênero. Juntamente com Sexta-feira 13, que é o do Jason, e com A Hora do Pesadelo do Freddy Krueger, a gente tem Halloween do Michael Myers, que é aquele cara da mascaridinha. Inclusive a máscara do Capitão Kirk do Star Trek. Sabiam disso? Não. Pintaram ela de branco, tipo, descoloriram e colocaram. O que prova que, gente, terror dá pra fazer. Se você quer fazer um curta com seus amigos, faça de terror porque fica legal. Slasher é bem isso. Você não precisa de uma gama grande de efeitos, você só precisa de uma história, um sangue falso, pessoas dispostas a morrer e tá tudo tranquilo, tudo certo. Vocês gostam de filme de slasher, garotas? Eu gosto. Not really. Not really? Não. Eu Terror. adoro. Eu adoro ver Olha sofrimento, assim, em filme. Massacre da Serra Elétrica, aquele Sim. foi triste, viu? Massacre da Serra Não, Elétrica é outro triste. filme bom. Um outro estilo de filme legal que sempre tem bastante são os filmes que envolvem criaturas fantásticas, como vampiros, lobisomens, zumbis e outros seres do imaginário. O filme que a gente selecionou pra vocês é Um Lobisomem Americano em Londres, que é famosíssimo. Esse filme foi o primeiro filme ever a ganhar o Oscar de melhor maquiagem, porque antes não existia essa categoria. E não é à toa, os efeitos são muito, muito bons. Diferentemente dos filmes de slasher, os filmes de criatura, é muito legal você ter essa preocupação com efeitos, com maquiagem, com próteses, porque você cria realmente um novo universo. E o que eu particularmente gosto muito dos filmes de criaturas, inclusive meus favoritos, é que você pode realmente criar toda a sua história em cima daquilo. Pegar o lobisomem, por exemplo. Você tem alguns elementos básicos da história do lobisomem, que é ele se transformar na lua cheia, quando a pessoa se transforma, quando ela tá com o vírus, pode-se dizer assim, ela se torna mais sedutora naturalmente, ela muda a personalidade, a questão da bala de prata. Porém, nos diferentes filmes, nas diferentes abordagens, e não só filme, tá, gente? Isso na história geral. Você tem diferentes abordagens dessa mesma criatura. No caso, no Lobisomem Americano em Londres, uma coisa que eu acho muito legal é a questão dos mortos. Que toda vez que você mata alguém, o morto ele volta pra te assombrar. E ele fica meio no limbo, assim. E aí que eu acho que a maquiagem entra justamente em xeque, porque a maquiagem do destroçamento da pessoa é muito legal. E já tem esse choque, porque a pessoa ela tá ali agindo normalmente, mas ela tá toda destroçada, com um pedaço da cara faltando e tal. É bem legal. É bem caprichado. Inclusive, quem gosta de Michael Jackson, gente, Thriller foi dirigido pelo mesmo diretor do O Lobisomem Americano em Londres e tem a mesma equipe de maquiagem envolvida, porque o Michael viu o trailer, gostou e falou, caraca, quero pra mim. Tanto que tem várias semelhanças da cena da transformação do Lobisomem Americano em Londres e do clipe Thriller, porque justamente foram feitos pelo mesmo time. E que clipão, né, gente? Maravilhoso. Bem Ai. semelhante mesmo. E Não que fala. filmão, é muito legal. Outros filmes de criaturas que eu acho interessante pontuar, tem 3 de lobisomem, porque eu sou a louca do lobisomem. 3 de lobisomem que é legal. A Hora do Lobisomem, Lua Negra e Ginger Snaps. Vejam esse que é legal. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês do filme com temas de sobrenatural. Os filmes, eles têm em foco fantasmas, possessão, e tem com base a religião. Normalmente a religião pra explicar o porquê que tá acontecendo aquilo. É aqueles famosos filmes da família chegando numa nova casa, a menina fica possuída, aí vem um padre querer exorcizar e tudo mais. Não dá conta. Não dá conta, Alguém muitas vezes não morre. dá conta. Acha que vai sair do controle. Imagina. Por quê? É tranquilinho. Tranquilo, Só um né? demôniozinho ali.
E aí o filme que eu trouxe pra vocês é O Chamado, que é um filme maravilhoso e provavelmente todo mundo conhece, mesmo se você não tenha assistido, provavelmente você já ouviu falar. Conta a história da Rachel, que ela é uma jornalista, ela vai investigar a morte da sobrinha dela. E ela descobre que outros jovens morreram no mesmo dia que a sobrinha dela. E por um motivo, por uma fita, um vídeo. Eles assistiram um vídeo amaldiçoado, cheio de imagens assim horrendas. Aí ela assiste o vídeo e o filho dela também assiste. E ela fica correndo contra o tempo porque ela descobre que quem assiste, né, morre, tem 7 dias até morrer. E o interessante que a gente pode pontuar nisso, é que o Chamado é um remake. É um remake de um filme asiático chamado Ringo. E assim, depois do Chamado, Hollywood queria só fazer remakes de terror asiático. Então teve um boom, assim, teve muitos filmes, como O Grito, que foi logo depois do Chamado de 2003, O Grito de 2004. Temos Água Negra, tem Uma Chamada Perdida. Então Hollywood bebeu muito dessa fonte do terror asiático para fazer os filmes lá americanos. Uma coisa que a gente pode observar também é as diferenças entre os filmes, o original, né, lá na Ásia, e os remakes feitos por Hollywood, porque tem uma grande diferença. Por exemplo, o Chamado, o Ringu, ele é mais parado, ele tem um ritmo mais lento, o diretor, ele queria deixar ele mais silencioso, preferiu o mistério, o suspense. Agora, Hollywood não. Eles colocam sustos, eles colocam gritos, é mais cortado. Agora o outro tem planos mais longos, enfim. Outro tipo de filme de terror seria o terror psicológico, que não é muito conhecido porque as pessoas não levam isso pro lado de terror, embora seja um subgênero real. Ele é muito diferente do terror normal porque o terror, ele é considerado por conta do sangue, da violência, a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Agora, mexer com psicológico, ninguém considera isso terror, né? Tipo, um filme escolhido que eu aposto que você assistiu e não considerou como terror é O Silêncio dos Inocentes, que é um filme que mexe muito com o psicológico de quem assiste e dos personagens do filme. Na verdade, o terror é todo baseado nisso, já que não tem violência explícita e trata-se de um serial killer. A história se passa por meio da Clarice Starling, que é a personagem principal. Ela está sendo treinada pelo FBI e ela é mandada para entrevistar o famoso e curioso Hannibal Lecter. Tan, tan, tan. Que nos tempos livres é um canibal. Além de psiquiatra muito famoso. Além disso, o filme vai desenrolando com ela tentando descobrir como um serial killer funciona para ela basear esses fatos num caso que está rolando, que tá morrendo muita gente de uma forma muito estranha. E o que eu acho bacana é o que você falou da questão do psicológico dos personagens. O antagonista é um psiquiatra. Então ele mesmo, não é que assim, os personagens estão com o psicológico mexido pelo trauma, pela coisa que tá acontecendo. O cara realmente, ele sabe mexer com o psicológico, isso que é assustador. E apesar do filme ser sobre um serial killer, a trama, na verdade, está no Hannibal Lecter trabalhando o psicológico da Clarice Starling, que é a personagem principal, quando ele começa a se sentir atraído a descobrir sobre o passado dela. O legal desse filme também é que ele ganhou o Oscar de melhor filme. Coisa que é raríssimo no gênero terror, no gênero suspense. Muita gente diz que o terror ele é esquecido pela academia, mas não, ele não é. Porém, ele é bem menos visado que as outras áreas, que os outros gêneros fílmicos, né? Eu até tava vendo, acho que só 2 filmes desse gênero ganharam o melhor filme. Foi o Rebecca, lá no passado, e O Silêncio dos Inocentes. A maioria dos outros terrores ou ganha efeito de maquiagem, como é o caso do Lobisomem Americano em Londres, ou outra coisa assim. Inclusive, O Silêncio dos Inocentes ganhou os 5 maiores prêmios da premiação, que é melhor roteiro, melhor filme, melhor diretor, melhor ator principal, melhor atriz principal. Gente, esse filme... O que você tá fazendo que você ainda não foi assistir? Exatamente. Outros filmes que a gente pode levar nessa mesma linha de terror psicológico seria Seven, eu acho bem legal, bem bacana. É psicológico, né? É psicológico, sim. Não tem violência explícita, não tem sangue. O que eu acho legal do terror psicológico é justamente essa mescla com suspense, porque o suspense te dá aquela gana de querer saber o que vai acontecer. Sim. E o terror psicológico te aterroriza. Ele Esse te filme deixa faz na os dois. tensão ali, de o que vai acontecer. Ai, meu Deus. Outro subgênero do terror seria o gore. O gore é baseado naqueles terrores bem sangrentos mesmo. Aquele que você vê partes de corpo voando pra tudo quanto é lado, sangue jorrando de graça na sua cara. O filme escolhido pra falar sobre esse gênero é O Albergue, que se baseia em 2 meninos que foram fazer um mochilão pela Europa e resolvem se envolver no caso de um prostíbulo,
onde vários assassinatos aconteceram e eles acabam se envolvendo em jogos mortais. Horrendo. Não jogos mortais de filme, jogos outro. Mas Que Jogos inclusive Mortais também é gore. alguns consideram gore, né? As outras sequências e tal. Inclusive, muito do gore não é apenas a questão gráfica, é a questão grotesca mesmo. Um filme recente de gore que fez muito sucesso justamente pela grotesquice, não sei que termo eu usaria, mas seria Centopeia Humana. Nossa. Gente, eu não consegui assistir inteiro. É um filme assim que você Não fica tem como. horrorizado assistindo, você fica... É muito agoniado. É agonia, realmente, dá agonia de ver. Então, o gore, ele não é apenas sangue, tripa e coisas assim, também. Também envolve coisas que mexer com nossa repugnância, sabe? Fazer a gente repugnar aquela cena, imaginar aquilo com a gente e falar, não mesmo. Tanto que você procura listas na internet dos piores filmes de terror, piores não no sentido de ruim, no sentido de não conseguir assistir, a maioria vai ser gore. Porque, realmente, a maioria das pessoas não tem estômago pra esse Exatamente. filme. É um que não tem erro. Se você gosta de ver sangue, tripa e ficar... veja filmes gore na sua playlist de Halloween. A gente tem um bônus, né? Uhum. Que não é terror, é fantasia sombria, mas a gente não poderia deixar de fora dessa lista, que é o Estranho Mundo de Jack, do maravilhoso Tim Burton. Maravilhoso. Ai, vocês têm que assistir. Ele é uma animação, né, feita em stop motion. Na verdade, não é do Tim Burton. Ele fez o roteiro e tudo mais nos anos 80. Quem dirigiu o filme, na verdade, foi o Henry Selick, porém com a ideia Isso. original do Tim Burton. Tim Burton, Ai, é. gente, esse filme é maravilhoso. Ele né? acompanhou o tempo inteiro as gravações e é incrível, maravilhoso. E eu vou explicar pra vocês o que é a fantasia sombria. A fantasia sombria é, na verdade, um filme não tão explícito, na verdade é bem ameno, só que contém elementos do terror, do horror, o gótico. Então, agrada os fãs do gênero, mas também não é tão forte assim, qualquer pessoa pode assistir. E esses filmes é bacana pra aquelas pessoas que realmente querem entrar nessa vibe, gostam dessa coisa mais sombria de Halloween, mas não gostam de terror, não quer estão a fim de passar ver. medo. E sempre num grupo de amigos vai ter aquele que não gosta. Então, Exatamente. gente, O Estranho Mundo de Jack, Abracadabra, Coraline, Coraline, A Casa Beetlejuice. Monstro, Beetlejuice. Nossa, São filmes que são nessa vibe terror, são nessa vibe realmente sombria, mas que não são explícitos, não são de dar medo. não. Porém, dá um pouquinho, né, gente? Coraline, você Coraline, assiste e fica meio assim. Coraline, eu consegue fiquei uma dormir de semana. noite. Eu assisti o filme, eu falei, eu não quero mais isso. Mas aí agora é um dos meus preferidos. Exato, é uma delícia. Gostamos muito. E lembrando que esses são só alguns gêneros do terror. Você tem muitos outros e muitos outros filmes que a gente acabou não citando, Sim. sabe? Pânico, Todos os Nossa, Pânicos. tem muito. Enfim, tem muitos outros filmes que você pode usar na sua lista. Essa é só uma pequena pitadinha aí legal de terror pra você se guiar. Esperamos que vocês tenham gostado. E como diz minha rainha das trevas, Elvira, que vocês tenham Maravilhosa. sonhos terríveis. Tchau!